Programa de olho. Oferecimento Cultura Inglesa. Gisele Pedroso. Brasil Logística. Unimac. Fercical. Água Doce Cachaçaria. E Gales Parque Hotel. Estamos de volta. A gente terminou o bloco anterior falando sobre campanha morna. Por que está tão morna esse ano, Marcos? Aqui, na nossa cidade está morna, um dos motivos é esse, né? Não tem uma disputa acirrada, né? O governador do estado e o prefeito estão do mesmo lado, o governador apoia o prefeito. A campanha fica morna porque não tem uma disputa forte. Como eu já disse, ninguém lançou um candidato que está atrás para poder vencer a diferença, né? Já que o governador apoia o prefeito. E vai seguir morna, por mais alguns dias, viu? É mesmo? Não tem por que esquentar a campanha antes de setembro, não vejo. Não, porque nem os candidatos à Câmara de Vereadores estão empolgados, ou também estão naquele compasso devagarzinho, economizando. É o que eu já disse, veja bem, quando tem uma disputa, governo do estado com prefeitura, cada time tem seus candidatos a vereador. Então esses candidatos começam a receber incentivos, ajuda financeira, doações de empresários que têm como investir, têm como fazer suas doações. Então começa o seu time a ser escalado para a disputa. Hoje, se você olhar a composição que foi feita na nossa cidade, a maior parte dos candidatos a vereador, se eu não me engano, 70 e poucos %, está com o atual prefeito. Então não tem essa confrontação. Uma disputa mais acirrada. Não tem. Se você olhar os candidatos de potencial de voto, hoje, se você avaliar todos os registros de candidaturas, 80%, 90% dos candidatos com potencial de voto, com mandato, estão na mesma coligação, ou nas mesmas coligações que apoiam o prefeito. Fora isso, todos os episódios que a gente viveu aí nesses últimos anos, eles também estão influenciando, porque, afinal de contas, a gente teve uma eleição municipal em fevereiro do ano passado, e o eleitor está cansado? Alfredo, a gente tem uma empresa de pesquisa também, a gente sempre está medindo o que pensa o eleitor. É impressionante como o eleitor esquece rapidamente. É mesmo? Se você vê uma pesquisa, mais de 50% não lembra que votou no último prefeito há um ano e pouco atrás. É impressionante. O eleitor vota hoje, acabou amanhã, a vida dele segue, ele não pensa mais em política. Quem pensa muito e vive a política são os agentes políticos, as pessoas que vivem em volta da política. O eleitor comum, ele não tem esse pensamento. Você tem essa mesma impressão? Eu acho que não lá depois, antes mesmo. Porque muitos candidatos, é muita carga em cima do eleitor. Um candidato conversa, ele sai, vem o outro, sai, vem o outro, ele vai o último que conversar, o santinho que ele guardar é o voto que ele vai ter. Eu brinco com meus clientes o seguinte, eu acho que o bottom, que ele coloca lá na coisa, aquele tem que fazer em quantidade maior e dá para as crianças. Nas reuniões, porque a criança pegando um botão daquele, se pregar, como dizia antigamente, no guarda-comida, né? Certo? Na geladeira, em algum lugar, na hora de votar, a mãe fica procurando e vai lá e olha e marca o número e vota. Eu acho que isso aí porque votar consciente, eu acho que vota-se no prefeito. Nos vereadores é muito candidato, Alfredo. Então, quer dizer, ele vai procurar na hora, porque todos são os amigos. Certo? O eleitor tem diversos conhecidos nos quais ele poderia votar. Isso, que ele poderia votar. Então, é aquele problema. São aqueles que estão. Esse é meu, acabou. Mas muitos daqueles, ele vai recebendo informação, no fim ele se mistura, então ele tem que ter um número. E hoje não se escreve o nome como antigamente. Hoje é só digita, fica mais difícil o voto. Certo? Para o candidato, para o eleitor, fica mais fácil. Ele vai digitar o número que ele bater ali, Então, eu acho que a informação tem que ser levada ao eleitor e levada em massa. E essa massa é o santinho e é o bottom. Marcos, quando você conversa com um candidato à Câmara, por exemplo, o que é que você recomenda a essa pessoa? A eleição de vereador é a eleição mais difícil que existe, de todos os cargos, pode ter certeza disso. Por que ela é mais difícil? Dificilmente um eleitor tem só um candidato que ele tem chance de votar nele, tem possibilidade de votar.
Ele tem um colega de trabalho, ele tem um primo distante, ele tem um irmão de um vizinho, ele tem um leque de opções que tem uma certa proximidade com ele para votar. Por isso essa dificuldade dele decidir o voto para vereador. Se você pegar qualquer pesquisa hoje na cidade, existe aí na pesquisa estimulada em torno de 10, 12% de intenção de voto ainda em dúvida, que não sabe para prefeito, e para vereador tem 50, 55%. Então a definição do voto do vereador ela é muito mais lenta, ela vai para a reta final realmente. Então quando já eu cito o caso do Santinho, o Santinho nada mais serve para lembrete do número, para mais nada ele serve. A foto do candidato e o número. Então ele carrega esse Santinho, eu já vi casos de depoimento de pessoa que ia votar num candidato, esqueceu o número na hora e viu um Santinho de um outro que ele poderia votar também, que seria a segunda ou terceira opção, e migrou o voto para ele. Essa é a utilidade do Santinho. Sim. Número, né? Porque hoje se vota em urna eletrônica com número. Mas a definição do voto para vereador é uma eleição muito complexa. Esse poder de convencimento tem que ter uma estratégia de marketing muito bem fundamentada, porque é o voto mais difícil de ser conquistado, é o voto do vereador. Pesquisa de vereador antecipadamente é só para inglês ver? Serve somente para uma orientação de quem está bem e quem tem chance. Porque a definição mesmo de vereador é na reta final, nos últimos 10 dias. É mesmo? Tá, e esses santinhos que vêm com um monte de informação no verso, parece que o cara não sei se é uma forma pejorativa de eu enxergar, mas parece que o candidato já fez isso, já fez aquilo, já fez acolá, e já fez, e vai fazer outro tanto. Eu nunca vi tanta gente boa, né, e competente, e séria, que aparece por aí afora, como em época de eleição. Alguém vê o que está escrito atrás no santinho? Ô, Alfredo, isso é igual time de futebol, Alfredo. Eu fiz um monte, mas se eu não falar para você, você não fica sabendo o que eu fiz. Você entendeu? Entendo. Então, ele quer mostrar o que ele fez. Então ele vai escrever o que ele fez. Agora, se ele fez um negócio bem feito, todo mundo sabe o que ele fez. Se ele vai escrever, porque ele acha que o povo não sabe. Mas cada um tem uma maneira de dizer qual que é certo. Não sei. Pode ser que ele se elege desse jeito. Por quê? Porque você vai lembrar que lá em 1900 e nada ele foi chefe de uma determinada equipe que ganhou a Olimpíada. Certo? Escolar de Dourados. Então, ou é mesmo, eu estudei nessa escola. Então, é uma maneira de se. Agora, como o Marco falou, que eu disse, o lembrete do número, é isso aí que é a parte mais interessante. Por levar e ter, e tem que se fazer. Dourados hoje, por exemplo, nós estamos com 30 e poucas gráficas. Então, nossa, nós estamos, tudo isso? Nós estamos com 4 candidatos, cada gráfica tem 5 candidatos, 6 candidatos, você está entendendo? Então não está fácil, não. Se você dividir equativamente, você tem 6 candidatos para trabalhar para ele. O resto é dividido. Marcos, por que todo mundo é bonzinho na época de eleição? Você vai vender um produto, você tem que exaltar as qualidades do seu produto. Certo. Isso aí é óbvio, né? O candidato ele tem que no seu material de campanha, tem que deixar a informação do que ele considera que é positiva dele. Para ele conquistar o voto, ele tem que colocar o que ele já fez, o seu currículo, o seu plano de governo. Todos são bonzinhos por isso, ninguém vai falar os seus defeitos. Os seus defeitos, O eleitor não vai escolher pelos defeitos. Justamente. Né? Mas olha, eu nunca vi como aparece gente honesta, gente que fez isso, gente que fez aquilo. Rapaz, é presidente disso, presidente daquilo, de todo jeito, de toda forma. Eu não sei, eu sou meio reticente com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que devia ser um pouquinho mais objetivo. Mas veja bem, qual a arma que ele tem para conquistar o voto? Eu só não acredito que o melhor material para ele fazer isso seja o Santinho, porque o Santinho tem uma medida pequena, né? 7 por 10, 7 por 10. Você vai escrever atrás de uma fonte aí 14, 15, você vai colocar uma frase ou duas no máximo. Então, e olha lá. Então o Santinho não é o material adequado para você vir com currículo, com plataforma de trabalho. Eu acho que aí cabe um material específico, um folder, um flyer ou até mesmo um informativo, no formato maior, né? As pessoas às vezes querem economizar e não usam o Santinho de forma adequada. A atual legislatura está terminando com 9 dos 12 vereadores de Dourados que assumiram no decorrer
do período dos 4 anos, né? Isso, o eleitor vai lembrar disso nas últimas semanas, ou também isso já foi, já é passado e olha para frente? Alfredo, mais de 70% do eleitor não sabe quem votou para vereador. Ele não sabe quem votou. Então é a eleição mais distante que tem do eleitor, por isso que é mais difícil. E o eleitor é quem está mais próximo do cidadão, né? Eu costumo dizer que o eleitor reclama muito de político, reclama muito, mas é ele quem vota. E ele não pensa na hora de votar. Porque se pensasse, ele lembraria de quem ele votou, em quem ele votou. Concorda comigo? Plenamente. Ele vota, e aquele que vota a troca de um benefício próprio é o que mais reclama. É impressionante. Ele não faz uma autoanálise do seu comportamento eleitoral. Que é o que vai atrás dos candidatos pedindo coisas. Litrinhos de gasolina, parará. Se você fizer uma pesquisa, quantos candidatos tem, quais são em Dourados, pouca gente responde. Os candidatos, digo, os vereadores eleitos que estão trabalhando. Você vai na sessão da Câmara, está vazia, não tem, a população não vai lá ver, cobrar, prestigiar. O site Dourados News até fez uma matéria quando a Câmara voltaram aí as sessões neste semestre, né? Nenhum candidato apareceu lá, sequer para ver como é que funciona uma Câmara. Perfeito. E não deve saber, né? A gente ainda fala mais sobre isso, porque agora tem o Passarinho Me Contou. Esta semana aconteceu na Câmara de Vereadores de Dourados uma reunião para discutir a lei da ficha limpa. E olha só, apareceram alguns vereadores que estão exercendo o mandato, né, e ninguém mais. Além do advogado Ailton Stropa, que é candidato a vereador, nenhum outro candidato à Câmara deu o ar de sua graça lá para participar da discussão, que evidentemente era pública e aberta a todas as pessoas interessadas. Por isso, eleitor, fique atento no dia 7. Veja quem efetivamente está interessado. Porque olha só, a Câmara voltou com as sessões no início de agosto. Nenhum candidato também foi acompanhar a sessão inicial, pelo menos para ver como é o funcionamento da Casa de Leis, né? Eu acho que o pessoal está muito desinteressado e a gente tem que ficar atento a isto.